pessoal, Física na Veia, tudo bom? O que nós vamos falar hoje? Hoje é cinemática. O que é cinemática? Cinemática é o estudo do movimento, tá? Mas o estudo do movimento ele vai ser feito por uma primeira possibilidade, que é a cinemática escalar. O que é a cinemática escalar? Cinemática escalar é quando a gente se preocupa com as grandezas envolvidas. Cinemática, né? Deslocamento, velocidade, aceleração, ou seja, essas grandezas vão ser analisadas apenas na sua forma escalar. Elas vão ser analisadas pelo valor, sem a gente se preocupar se aquela velocidade é para a direita, para a esquerda, é norte, sul, ou seja, nós não veremos análise dos vetores envolvidos, direção e sentido, apenas o valor, ou seja, as grandezas no seu formato escalar, ok? A grandeza vetorial verá depois, né, um pouquinho mais para frente, beleza? Então, para que a gente possa analisar muito bem o movimento, uma das primeiras coisas a entender é como tratarmos o referencial. Ou seja, o que é o referencial para um estudo de cinemática? Referencial é como você analisa para o seu sistema aquilo. Então veja, pergunto para você assim, qual é o movimento que descreve, por exemplo, a ponta do meu nariz? Fique olhando. Entendeu? Vou voltar lá. Você fala, tranquilo. A ponta do seu nariz passou por aqui, ou seja, ela fez uma reta, praticamente uma reta. Então, mas eu digo para você que eu não concordo com isso. Por quê? Porque o meu nariz não saiu do lugar. Ele não saiu do lugar, ele ficou sempre aqui na frente do meu rosto. Ele estava parado na frente do meu rosto. É lógico, estamos pegando um exemplo bem simples, né? Para entender que nem eu estou errado, nem você está errado. Nós estamos analisando em referenciais diferentes, tá? Então, a questão do referencial é exatamente isso. Tem que ficar muito claro no exercício onde ocorre o deslocamento do objeto, quem está fazendo aquilo, né? A análise, que é onde está o observador, tá? Se você entender muito bem isso, fica claro aquilo que está acontecendo dentro do movimento e aí você pode analisar corretamente as grandezas escalares. Tá joia? Agora, quando a gente fala do referencial, ele parece algo muito, né, bobo, né? Não, mas lembre-se, gente, que historicamente, primeiro, que Galileu quase morreu por essa história do referencial, né? As pessoas falavam aqui na Terra que tudo rodava em volta da Terra. Se você se colocar aqui, as coisas estão passando por aí. Mas se você se colocar fora do sistema, você passa a ter uma outra análise, né? E principalmente que o Galileu afirmou que nem tudo rodava em torno da Terra, que era a afirmação principal da época, ok? E também isso é explorado em algumas questões teóricas, né? Sobre a questão dos referenciais, análise para observadores distintos, então é bom ficar um pouquinho ligado nisso aí também. Mas agora vamos ver o seguinte, se eu já tenho o referencial muito bem definido lá para análise de um problema, a primeira coisa que eu vou analisar realmente é como é a trajetória deste movimento. Ou seja, onde está o possível local que o objeto, né, essa bolinha, poderia estar para representar o seu movimento. Né? Eu posso falar que essa bolinha está aqui, ou seja, ela está num certo lugar da trajetória e descrever esse lugar através de uma informação matemática. Falar assim, ela está num certo lugar, numa certa posição. Vou lá e marco onde está essa posição. E aí depois de um tempo a bolinha vem parar aqui, Vai falar, agora ela está aqui então em outra posição. A gente costuma usar isso, S, do inglês space, né? Falou, então ela está numa primeira posição, depois está numa segunda, depois está numa terceira e assim por diante. Mas essa mudança de posição é associada ao instante, ou seja, entra tempo aqui, Num certo tempo a posição, num certo tempo a posição. Então para ficar mais claro a gente fala assim,
Num tempo t0 existia uma posição S0. Num tempo t1, uma posição S1 e assim por diante. Ou seja, em cada instante existe uma posição associada naquela trajetória. Veja que ao fazer isso, o que acontece? Primeiro, onde que o objeto está? Eu vou lá e anoto a posição e vejo que depois ele está 20 centímetros para frente. Então eu posso falar que aqui é a posição 0 e aqui é a posição 20 centímetros para frente. Mas também poderia falar, né, sem nenhum problema, que aqui a posição é 30 centímetros, desde que eu falasse que aqui é 50, é 20 para frente. Então, a partir do momento que você escolhe na sua trajetória uma maneira para colocar uma escala sobre ela, eu consigo definir para cada instante uma determinada posição. Tá? Essas coisas são importantes. Importantes para quê? Primeiro, para que a gente possa falar o seguinte, ó, o objeto estava nesta posição e veio para cá. Ó. Ou seja, daqui para lá, ocorreu uma variação da posição. A variação, a gente usa para ela a letra grega delta, triangulinho assim, né? Delta sempre representa variação. Então, um ΔS representa uma variação do espaço. Então, eu representaria aqui, ó, o objeto saiu do S0 e veio para o S1. Então, a representação do ΔS é essa posição final menos a inicial. S1 menos S0. Mas por que não ao contrário, S0 menos S1? Porque associada à variação do espaço, ocorrerá uma variação também do tempo, que é T1 menos T0. E aqui fica mais claro. Eu poderia fazer T0 menos T1. Se eu faço T0 menos T1, esse tempo inicial, o tempo só anda para frente, os valores aumentam. Então, se eu faço T0 menos T1, esse resultado da variação do tempo daria negativo. O tempo só varia positivamente, ele caminha para frente. Então, se o início era o 0 e o final era o 1, eu uso a mesma analogia aqui, ó, 0 e 1. Tá? Então, a variação da grandeza é a diferença entre dois instantes daquela grandeza. O delta daquela grandeza, qualquer que seja ela. Com essas duas ideias simples, veja, eu consigo colocar o primeiro conceito importante para a cinemática escalar, que é o conceito de velocidade média. A velocidade média, que é chamada de Vm, tá? O que ela é? Ela é simplesmente uma maneira de representar para você como que o objeto se deslocou, mas só se preocupando com início e fim. Tá? Então, a velocidade média, por definição, ela é a razão entre a variação do espaço e a variação do tempo. Veja que eu falei um negócio muito importante aqui, e ele é sempre importante em qualquer parte da física. Eu falei, ó, vou voltar a fita, ó. A velocidade média é a razão. Toda vez que a gente falar sobre razão é a mesma coisa que divisão matematicamente. Então, a razão, a divisão entre o espaço e o tempo. Mas isso quer dizer que diz para nós com que maneira o espaço varia com o passar do tempo. Tá? É só você pensar em como eu represento aqui um cálculo, né, de velocidade média. Ó. Velocidade média. Qual que é a unidade sobre ele? A unidade a gente coloca com esse símbolo aqui, né, dos colchetes em volta. Ó. Como que é a unidade daquela grandeza? Como que é a unidade da velocidade média? Se for no sistema internacional, o espaço é em metros e o tempo é em segundos. Então é metros por segundo. Mas pode ser espaço por tempo? Pode ser,
quilômetros por hora. Pode ser milímetros por ano. Desde que seja um espaço e um tempo, essa unidade está correta e é possível. Tá? Qual que é a mais correta? Não tem mais correta. Existe um sistema internacional, metros por segundo, espaço em metro e tempo em segundo, para que fique claro, né, e fácil com que todo mundo converse sobre a mesma coisa. Se eu falar para você que você tem que caminhar tantos pés para fazer uma determinada tarefa, você vai falar, mas pera, quanto que mede um pé? É que tá. Não é um sistema usual seu, né? Então o metro por segundo é essa ideia. Todo mundo no planeta inteiro, a gente chama de sistema internacional por isso, porque todo mundo tem um bom referencial. Mas isso não quer dizer que não possam ter outros sistemas. Em língua inglesa, por exemplo, o povo usa muito a polegada, o pé, né? Jardas, tá? Então, essas mudanças é bom ficar sempre afiado, dar uma pesquisada aí na internet, montar a sua tabelinha, e aquela tabelinha que você pega e coloca lá atrás da porta, né, do banheiro, e toda vez que você for fazer força, na força você se concentra, olha na tabelinha, que uma hora você guarda aquilo. Mas na verdade não é só a tabelinha o importante, certo? Tem que exercitar, tá? Mas tem que ter uma tabelinha para você sempre recorrer a ela e fazer aquele mapa mental na sua cabeça. Ou seja, aquilo que te diz como que você está imaginando que as coisas se organizam ali, tá bom? Então, essa é a primeira parte que a gente precisa ver importante da cinemática escalar, que é o conceito da velocidade média, ok? Beleza? Um abraço, depois a gente faz uns exercícios, tá? Física na veia, falou!